Seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina de Teoria de Jogos. Você é meu querido aluno da Unicesumar Londrina. Vamos continuar falando sobre modelagem de jogos em situações de interação estratégica. A gente já viu no nosso encontro passado a respeito de como as representações dos jogos nos ajudam a entender as dinâmicas que se estabelecem dentro das empresas, principalmente porque toda empresa quer beneficiar o seu resultado e ter o melhor resultado possível. E a teoria dos jogos nos ajuda nesse cenário. Nós vamos conversar agora sobre empregando a forma estratégica ou normal para representar os jogos simultâneos. A forma mais simples de apresentar um jogo simultâneo é por meio da forma estratégica ou normal. Ou seja, o jogo simultâneo é quando os jogadores estão tomando decisões ao mesmo tempo. Jogo em forma estratégica ou normal. Vejamos os elementos que compõem a forma estratégica. Observando a figura que a gente já vai mostrar, a representação em forma estratégica é constituída por uma tabela, em que as estratégias de um jogador se encontram listadas nas linhas, deixa eu trocar a cor aqui, e a do outro jogador em colunas. Veremos o conceito de estratégia com mais precisão mais adiante. Então, observe aqui que eu tenho um jogador, que é o banco A, outro jogador, que é o banco B. As decisões do jogador A, do banco A, estão representadas nas linhas. E do banco B, nas colunas. Percebam que eu coloquei aqui em vermelhinho, para você entender e visualizar o que eu estou falando. Então, eu vou ter situações aqui em que tanto o banco A quanto o banco B renovam o empréstimo. Esse aqui é o cenário em que dois bancos, como a gente já viu no nosso último encontro, tem que tomar decisão se eles renovam o empréstimo para uma empresa ou não. Então, eu tenho situação onde eu tenho resultados. Então, imagine aqui nessa situação. Se o banco A e o banco B renovarem, eles ganham 4 milhões cada um. Se o banco A não renovar e o banco B renovar, olha quem que ganha mais, o banco A. Então aqui em vermelho você consegue ver os resultados do banco A. Então a modelagem é para mostrar esses dois. Aí você pode perguntar, mas de onde saíram esses números? Esses números são números que nós estabelecemos para análise. Então imagine que foi feito o cálculo lá no banco e eles verificaram. Então, nessa verificação que foi feita, qual seria o melhor cenário para ambos os bancos, tanto o banco A quanto o banco B? Esse cenário aqui, ó. Porque ambos ganhariam o mesmo valor, ambos lucrariam 4 milhões. E percebam que se o banco A não renovar e o banco B renovar, ganha dinheiro só o banco A. Aqui eu tenho outro cenário. Se o banco A renovar e o banco B não, olha quem que ganha dinheiro? O banco B. Então, nós temos aqui o melhor resultado, um resultado intermediário para os dois e duas possibilidades de resultado onde é muito bom para um e muito ruim para o outro. Então, eu já comentei isso com você, que as tomadas de decisões, elas vão ter necessariamente impacto para os dois jogadores. Então, os dois bancos estão na mesma situação, eles emprestaram a mesma quantidade de dinheiro para o banco, para a empresa devedora. E aí, essa lucratividade vai ter um impacto. Então, por meio dessa representação, a gente consegue visualizar o melhor resultado? A gente consegue, e é essa a ideia da modelagem. Então, uma recompensa ou um payoff é aquilo que todo jogador obtém depois de encerramento do jogo, de acordo com suas próprias escolhas. Então, a ideia é sempre ter o melhor payoff, tomar a melhor decisão,
No caso de cooperação, tinha bons resultados para ambos. Se eles não cooperassem, ia ser resultado bom para um e ruim para outro. E aí eles vão tomar uma decisão estratégica de cooperar ou não. Por isso que as empresas fazem alianças estratégicas, porque elas percebem que a cooperação é válida. O jogo, um elemento importante da especialização de um jogo é, portanto, a função de recompensa. A função de recompensa apenas especifica um valor numérico que nos ajuda a perceber como cada jogador avalia o resultado de determinado jogo. Então, a gente consegue visualizar ali pelos números quais seriam os resultados de cada um. Naquele cenário de um banco renovar e outro não, onde um só ganhava e o outro perdia bastante, né? Comparativamente 5-1 é um resultado que é bom só para um lado. Além disso, as recompensas do banco A e do banco B podem ser vistas nos números de cada uma das células que a gente mostrou, na qual o primeiro número representa as recompensas das ações dos jogadores nas linhas e o segundo nas colunas, que foi a representação que a gente mostrou para você. Então, olha aqui, a gente consegue visualizar aquela representação novamente. Está aqui, ó, bem claro, em vermelho, as decisões do banco A, em preto, as decisões do banco B, e aí aqui, ó, uma situação específica. Se o banco A decide renovar, ao mesmo tempo que o banco B decide não renovar, a obtenção de uma recompensa de R$1 milhão, enquanto a recompensa do banco B é 5 milhões. Então perceba que quem é que tem aqui a melhor situação? O banco B. Então, se eles estão tomando decisões simultaneamente e um não tem o conhecimento do que o outro está fazendo, um só, no caso o banco B, vai ter o melhor resultado. Então, quando os jogos se desenvolvem de maneira simultânea, sempre há aquela perspectiva de você tomar uma decisão que seja ruim para você e bom para o outro. Se os bancos tivessem essa planilha, essa representação, se eles conseguissem olhar essa representação que a gente está vendo agora, qual a decisão que eles tomariam? Grande possibilidade de tomarem uma decisão em conjunto, ambos renovarem e terem melhores resultados. Então, convido você a ser o tomador de decisão agora. Aponte seu QR Code para a tela do telefone celular, para a tela do seu telefone celular para a tela do computador ou tablet que você está assistindo, e a professora colocou lá uma situação que é você que tem que tomar a decisão. Você tem que analisar as diferentes opções dos bancos e responder quais são as opções mais lucrativas para A e para B, justificando, e se existe uma opção ótima para ambos que estão nessa situação. Agora é você que vai tomar a decisão. Os jogos simultâneos são aqueles que o jogador ignora as decisões dos demais no momento em que toma a própria decisão. Muitas vezes ele ignora porque ele não tem tempo de conhecer, que foi o que aconteceu conosco lá no jogo do quebra-cabeça. Não tinha como eu ficar pensando nas decisões que a equipe adversária estava tomando. Eu não tinha tempo para isso. Eu precisava tomar a decisão. E os jogadores não se preocupam com consequências futuras dessas escolhas. Então ele precisa tomar a decisão e é o que ele vai fazer. Então, empregando a forma estendida para representar um jogo sequencial. Então, a representação dos jogos, os jogos simultâneos, não nos fornecem informações sobre eventuais desdobramentos futuros das escolhas de cada jogador. Muitas vezes os jogadores fazem escolha a partir do que outros jogadores decidem no passado. Portanto, nem sempre as decisões são tomadas ignorando as decisões dos demais. Isso exige um modelo para representar esses jogos simultâneos e seus desdobramentos. E aí nós sugerimos essa representação aqui. Ó. A figura 2 é uma representação de jogos entre uma empresa inovadora, que é líder do mercado, e em que a inovadora decide antes se vai ou não introduzir o novo modelo no mercado de vans. E a partir daí, a líder toma suas decisões, já conhecendo as decisões da inovadora. Então, perceba aqui, ó, olha onde é que está a decisão da inovadora e olha onde é que está, vou trocar de cor aqui, ó. Onde que está a decisão da líder
Então perceba que são decisões simultâneas, mas a líder já sabe a decisão da anterior na hora de tomar a sua decisão, se lançar ou não esse novo produto. Então perceba aqui, ó, no caso da empresa inovadora decidir lançar sua própria van, a empresa líder reduz o preço da sua. Cada empresa obtém um lucro na produção de vans de 2 milhões de reais, uma vez que ambas disputam o mercado acirradamente. Então, olha aqui o resultado que dá. Então, a empresa inovadora lança a van. A líder toma a decisão de reduzir o preço. E qual é o resultado? 2 milhões. É um resultado que ambas têm bons resultados no mercado. Seria diferente de manter o preço e não diminuir, onde eu não teria aqui um resultado bom para ambos os tomadores de decisão. Se as circunstâncias em que a líder manter o preço inalterado, se nessas circunstâncias a líder manter o preço inalterado da sua van, suas vendas se reduzem significativamente a partir do lançamento da van da empresa inovadora. Se reduzem para 1 milhão, enquanto a empresa inovadora aumenta em 4 milhões. Então, a empresa inovadora decidiu lançar. A líder manteve o preço, o que ela teve? Perdas. E aí eu te pergunto, ela manteria o preço? Não, ela tomaria a decisão de reduzir o preço para conseguir competir no mercado. Olha que interessante como a teoria de jogos ajuda a empresa a tomar uma decisão mais qualificada com relação às suas próprias ações de estratégia no mercado. Então, se não lançar a van, vamos analisar esse lado aqui, de não lançar a van. Nesse caso, a empresa líder, no caso da empresa líder, reduzir ou não o preço da sua van vai afetar os seus resultados em 3 milhões em um caso e 4 milhões no outro. Mas não os lucros da inovadora, que não possui um concorrente direto para a van líder. Nos dois casos, o lucro é de 1 milhão. Então, perceba que ficou aqui em cima, mas é 1 em 1. Então, a empresa inovadora não vai lançar. A empresa líder mantém o preço, tem um lucro significativo. A empresa líder reduz o preço, diminui a sua lucratividade. Então, nesse caso, a empresa líder continua tendo lucros. Então, a árvore de jogos é composta por ramos. Você viu essas linhas que juntavam as diferentes decisões? E cada uma dessas linhas, elas têm os chamados nós, que representam a etapa do jogo em que cada jogador vai tomar uma decisão. Já o ramo representa a escolha possível de cada jogador a partir de um nó. Então, o nó é a decisão e os ramos são desdobramentos. A ação do conjunto das ações dos jogadores em um dado nó. Ramos podem ser representados por flechas para facilitar o entendimento de como cada jogo se desdobra. Então, à medida em que avançamos em um determinado nó do jogo, nós nos tornamos, outros nós se tornam possíveis. Então, assim, eu tenho um nó inicial, um nó sucessor e os nós terminais. Então, de acordo com o desenvolvimento, eu vou tendo diferentes situações. O nó sequencial é aquele em que cada jogador realiza um movimento numa ordem determinada. Então, a árvore de jogos ela tem algumas regras. Todo nó deve ser precedido por, no máximo, um nó apenas. Toda trajetória pode ligar um nó a ele mesmo. E todo nó da árvore de jogos deve ter um sucessor, um único nó inicial. Então, aqui ficou representado para vocês a teoria de jogos na perspectiva dos desdobramentos de decisões sucessivas. Então, imaginem que uma empresa agora tem que decidir se ela vai tomar uma decisão de fazer uma aliança estratégica ou não. Como que isso vai impactar na atuação dela? Se ela tomar a decisão de fazer uma aliança estratégica, ela vai ter um desdobramento. Se ela fizer outro, se ela optar por não fazer uma aliança estratégica, ela vai ter outro desdobramento. Então, vamos pensar sobre a importância e os impactos das decisões estratégicas nas alianças que as empresas fazem. Participe do nosso fórum, deixe sua dúvida lá na sala do café, interaja conosco, aguardo você, muito obrigado e até nosso próximo encontro.